Ouça a Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunin.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Salve, tamo no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero e na pegada da pandemia aí tamo fazendo alguma coisa de útil, que é conversar com pessoas que não são aqui da capital de São Paulo e que normalmente é difícil de vir aqui na rádio conversar com a gente, né? Então hoje, aproveitando, né, vai acontecer aí na anarcosfera, né, que se diz, vários podcasts anarquistas vão fazer uma homenagem ao David Graeber, né, um anarquista muito importante que faleceu aí, e a gente vai fazer essas homenagens a ele. E para fazer essa homenagem aqui, eu tô com duas presenças aqui especiais. Uma é o Edu, da Biblioteca Terra Livre, do podcast Antinomia, para me ajudar aqui nas perguntas de um tema que eu não conheço tanto assim. E aí a outra pessoa que veio aqui é a Gláucia. Gláucia, muito obrigado por vir aqui, por logar aqui com a gente. E vamos conversar. E aí eu já ia te perguntar também, já começando, você mesmo se apresentar também, né? Boa. Bom, gente, eu sou professora de economia, eu estou na URGS, mas na verdade eu andei Brasil inteiro. E um pouco também não fazendo uma apresentação muito formal, já fazendo uma apresentação de como é que eu me encontro com o Graeber, pode ser? Pode ser, melhor ainda. Maravilha, ótimo. Então, eu sou uma economista de formação até engraçada, porque nos tempos modernos eu conheci muita gente que faz uma graduação numa coisa, um mestrado na outra, um doutorado na outra, né? E eu, apesar de ser uma economista muito esdrúxula, tipo, a minha tese de mestrado foi sobre o Hegel e muita filosofia, a de doutorado teve cientista político, teve antropólogo e tal, mas eu fiz economia. Eu fiz graduação em economia, depois mestrado e doutorado em economia na Unicamp, mas eu sempre tive... O meu foco principal era trabalho. E até a gente, acho que vai falar em algum momento, né, do trabalho recente do Graeber, sobre os péssimos trabalhos, os trabalhos de merda, como ele chamou na atualidade, né? E eu também era uma pesquisadora do trabalho, mas eu não queria só, assim, sabe, mercado de trabalho, estatística, né, o que está acontecendo, e também não queria uma coisa muito filosófica. Na verdade, eu fui para a filosofia, mas porque eu queria saber o que move o ser humano, saca? Sabe, uma coisa assim, o que nós somos? Eu sempre fui muito crítica desse papo de natureza humana, né? O homem é X, Y, Z, né? Egoísta, tendente às trocas, né? Lá Adam Smith, ou é isso, é aquilo. Enfim, eu sempre quis investigar para além disso, né? Eu fui parar numa coisa que eu achei muito legal, é o que eu chamo de tripla ontologia. Ou seja, né, a ontologia na filosofia é isso que o homem é na essência, né, no ser. E para mim o homem é um ser de trabalho, de desejo e de linguagem. E isso, gente, me deu uma pegada muito louca na economia, porque eu conheci gente, eu me aprofundei, desde aí do Hegel na filosofia, até Freud, Lacan na psicanálise, até Moss na antropologia. E aí eu cheguei, eu lembro que o Sennett, para mim, numa época, foi que nem o Graeber nos anos mais recentes. Sabe aquele cara que fala de trabalho muito perto das pessoas, né? Que faz pesquisa empírica, mas diferente das pesquisas empíricas da economia. E também faz uma pesquisa empírica de antropólogo, de etnógrafo e tal, sem ser também aquele caso a caso que não faz lógica, sabe? Eu curto muito, essa é a parte da economia que eu gosto, né? As coisas têm que fazer sentido. Eu não posso também colecionar uma série de observações, ter pesquisa numa série de lugares, de diferentes épocas, acessar diferentes épocas por materiais, sei lá, né? Da história, da literatura, até da arqueologia, né? Mas, ao mesmo tempo, não conseguir fazer lógica disso, sabe? Claro que é difícil você construir hoje em dia uma lógica do tipo, o mundo evolui, a história evolui, o mundo hoje é melhor do que no passado. Não é tão simples assim. E é muito legal esses caras que têm conhecimento de várias e várias comunidades, até para problematizar essa ideia meio tolinha, né? Mas, por outro lado, e o Graeber é um que tem isso, cara,
tem lógica, saca? Eu consigo enxergar alguma coisa lá atrás e enxergar essa coisa agora. E fazer um paralelo e perceber que tem formas distintas daquela mesma coisa, né? Eu dei uma aula sobre o Graeber esses dias, né? E pegando muito o livro dele da dívida, e é incrível como é que todas as sociedades antigas que ele estuda, né? De 5.000 anos para cá, e todas elas o que vai ter, né? Quando elas vão degringolar, quando elas vão desmoronar, quando você tem um excesso de endividamento. Olha que louco, muda a forma do dinheiro, se ele é cunhado em metal, ou se ele é pedacinho de madeira, ou se ele é só um registro lá no templo do faraó. Então muda uma caralhada de coisa. Por outro lado, olha como é que você repete um certo ciclo. Percebem? Então como é que eu estou me apresentando aqui para vocês? Eu sou uma economista esdrúxula, ok? Eu tenho passagem aí por gente de toda a área das ciências humanas, acho isso fundamental, sou um tipo de marxista que não acho que o Marx seja um economicista, acho que o Marx tem toda uma pegada de relações sociais, de processos, de diferenciação social, de agentes, né? Então, enfim, para mim isso tudo fez com que eu me abrisse para essas áreas, conversasse com esse pessoal, conversasse inclusive na política. Então, assim, a minha pegada política não é do anarquismo, mas eu super concordo com uma porrada de coisa desse registro, percebem? Então, eu curto muito transitar por tudo isso. Então, sou eu, uma economista meio esdrúxula, quase me aposentando, mas ainda muito militante, não tanto quanto o Graeber. Eu fiquei muito triste. Sabe aquela sensação quando alguém morre e você fala, porra, podia ter sido eu sou menos útil ao mundo, né, do que esse cara? Fiquei muito abalada, muito sentida mesmo por isso. Eu acho que todo mundo teve esse sentimento um pouco, assim, eu também... Foi bem triste, bem, né, ninguém esperava por isso, né, nesse momento. Vocês viram que ele vai ser autopsiado? Então, eu não sei, você sabe, Edu, o que aconteceu exatamente? Então, ainda não saiu, né, a causa da morte. Foi hemorragia interna. Cara. Então, aí vão fazer autópsia, né? Foi hemorragia interna dos órgãos. Ainda não se sabe mesmo. Ô Glaucio, eu queria te perguntar uma coisa primeiro sobre a parte da crítica do Graeber aos economistas, né? Que você falou um pouco sobre a sua trajetória e toda esse diálogo com as ciências humanas e tudo mais. Queria que você falasse um pouco sobre essa parte da obra dele. Pois é, né? Isso é muito interessante. Isso vem muito também desde 2008, né? Aquela coisa que os economistas ou sabiam ou não sabiam, e aliás o próprio Graeber dá a entender isso, né? Ele fala, faz-se uma crítica errada aos economistas quando chamam eles de inaptos, inépcios e incompetentes, né? Vamos dizer assim. Na verdade, eles são pagos para dizer o que eles dizem, né? Então ele vai no ponto. Não sei se vocês lembram aquele documentário que ganhou Oscar uma vez também, o Inside Job, né? Que também é isso, sabe? Os caras sabem o que estão fazendo, né? Como diz o Zizek também, eles sabem o que fazem. Mas é que o interessante também do Graeber não é só uma crítica a esses economistas vendidos filhos da mãe, né? Filhos da mãe não, filhos de um bozo, vamos dizer assim. Mas ele tem uma crítica a esse registro pobre dos economistas cara, é o pior tipo de cientista social, sabe? É o cientista social que se acha, que queria realmente que a ciência deles fosse lá o que o Comte dizia lá atrás, né? Uma física social, que ela descobrisse leis, né? E aí eles apresentam a oferta e a demanda como se fosse uma lei. Que bosta de lei, de nada, que não tem nada a ver. É a coisa mais óbvia, né? É uma tautologia, né? O que é isso? É algo óbvio que não explica patavina e que os caras transformam em grande procedimento, bem como um outro que é muito caro ao Graeber, né, que é essa coisa de que dinheiro em excesso na economia causa inflação, né? Tem muito economista, eu diria que é a escola dominante, né? Não é uma escola só, mas você tem toda uma ortodoxia dominante que acredita que a economia é uma ciência exata e que, ao contrário, então, dessa linha que eu estava dizendo, que eu comungo com o Graeber, não vê o homem como esse ser complexo, cara. Eles reduzem o homem de verdade ao indivíduo econômico racional. Na história do dinheiro, isso fica flagrante. Eles contam uma história de carochinha sobre o dinheiro, né? O famoso mito do escambo, né? Onde indivíduos trocando cada um seus produtos
lá pelas tantas, percebem que alguma coisa que tem aceitação geral pode facilitar as trocas, né? Tipo, tu tem banana e eu tenho maçã, mas eu não quero a tua banana, nem tu quer a minha maçã. A gente quer, sei lá, abacaxi, uva e sei lá mais o quê, né? Então, seria muito legal se nessa sociedade a gente combinasse aceitarmos todos nós. Deixa eu ver uma coisa que não me estraga tanto quanto essas frutinhas. Sal, que por sinal já foi realmente uma moeda, né? Aí a gente escolhe o sal para facilitar as nossas trocas. Sabe? É uma fábula tão ridícula, sabe? É como se a gente fizesse uma assembleia, então vamos escolher o que vai ser dinheiro. Não tem nada de informado. É um desrespeito, inclusive, à pesquisa, cara. Por que eles dissessem isso lá, sei lá quando? Vá lá. Mas depois de muita pesquisa da antropologia, da história, que os caras estão careca de saber como é que funcionavam as comunidades anteriores, né? E não funcionavam na base da troca individual. Aliás, o indivíduo é uma produção dos tempos, né? É um aspecto, inclusive, da sociedade que começa lá com os gregos e no capitalismo, meu Deus, aí ele aflora de vez. Aliás, eu costumo dizer que hoje em dia ele morreu, né? O capitalismo, ele esgotou tanto o indivíduo que ele matou ele por dentro, né? O indivíduo, presta atenção, né? Tem a ver com não divisível, né? Muito bem, o capitalismo, cara, nos super dividiu. A gente está super fragmentado, inclusive sofrido com essa coisa toda, né? Então, mas o que é a antropologia, a história? Esses caras que, inclusive, comungam, estão sempre nessa área meio, né, nublada dessas disciplinas aí. O que esses caras descobrem? Que as sociedades trocam. As sociedades fazem contratos entre si, né? As sociedades antigas não eram só sociedades militares, por exemplo. Aliás, exército e Estado tem tudo a ver com dinheiro. Se vocês quiserem, eu detalho isso depois. Mas, enfim, os caras descobriram que quem troca e quem precisava registrar as trocas, né, meio que num livro, ou num pedaço de madeira, ou, né, esse dinheiro de crédito, esse dinheiro que registra uma operação de dívida, né, uma relação de desigualdade momentânea entre grupos de pessoas, que hoje um está precisando, hoje não está, então aí eu me comprometo com esse pagamento no futuro. Se eu não puder pagar, vai acontecer alguma coisa, né? A servidão por dívida, a escravidão por dívida era um treco comum, que é muito interessante, porque ao mesmo tempo ela mostrava que o dinheiro não podia pagar um compromisso entre pessoas. Olha que interessante. Então, isso sim é uma verdade, né? Quanto mais para trás da história tu vai, mais as trocas entre coisas são pessoalizadas. É por isso que no Marcel Mauss, por exemplo, que é um puta antropólogo também respeitado pelo Graeber, você tem que as coisas têm espírito, né? Que quando você dá, e ele tem toda uma análise da economia da dádiva, que também não tem nada a ver com o que muita gente percebe hoje em dia, como se dar fosse algo generoso, né? Aliás, essa é uma crítica que o Graeber faz ao pessoal da revista, né, de Meaux, lá na França, tem uma revista que é com o mesmo nome do Marcel Mauss, só que na forma de sigla, né? Bem legal. Enfim, mas essa discussão, riquíssima entre antropólogos, não chega nos economistas, meu. Então, esse é um segundo ponto que o Graeber tem um pé atrás. O primeiro é com a crise de 2008. Um terceiro ponto que ele tem dois pés atrás, eu diria assim, é que ele é um puta crítico do rentismo, um puta crítico da irracionalidade, da ilógica do capitalismo na atualidade, né? O rentismo é uma. O que é o rentismo? É a esfera financeira que ganha dinheiro sem gerar riqueza, né? Fazer delinha, né? Dinheiro, fazer mais dinheirinho, sem produzir uma linha, uma agulha, um nada, né? Então ele é super crítico disso na esfera financeira, que tem a ver lá com o papo de 2008, mas ele também é crítico da esfera produtiva do capitalismo na atualidade, né? O capitalismo produz hoje muito trabalho imbecil. Mais do que isso, não é só um trabalho imbecil que desagrada os trabalhadores, é um trabalho que não gera também muita economia, muita riqueza dentro das unidades produtivas, né? Um bater-cabeça é uma coisa... Nossa, ele chega a chamar, gente, de feudalismo, né? Porque é uma porção de função burocrática, uma porção de função policial, uma porção de função acessória, sei lá, sabe aqueles filmes de Idade Média de alguém passando talco na cara do nobre, né? É tipo isso, entende? A sociedade já está caquética, e é por isso mesmo que o Graeber acredita que o capitalismo está acabando, né? O que eu concordo em gênero, número e grau. Então, é uma crítica muito interessante aos economistas que são limitados,
que são desrespeitadores da pesquisa histórica e que não têm noção de quão irracional que esse modo de produção está se tornando. Né? São 3 registros que eu acho fundamentais. Certo, gente. Vamos ouvir uma música agora, então. E aí a gente volta para continuar essa conversa no próximo bloco. Então a gente já volta para continuar essa conversa interessante sobre o Graeber, economia e antropologia. E aí, nhonho? Estamos aí de volta com Desobediência Sonora, aqui na Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Hoje eu tô aqui num programa especial em homenagem ao David Graeber. Tô aqui com a professora Glaucia Campreguer. Eu esqueci de apresentar direito ela e o Edu também no começo, mal educado eu aqui. E, Edu, você queria fazer uma pergunta para a Glaucia? Faz aí a pergunta. Opa, Glaucia, além do Graeber ser um grande teórico, né, um grande antropólogo, ele também teve uma militância bem destacada, né? Era anarquista declarado e esteve envolvido em vários movimentos. Você consegue falar um pouquinho pra gente sobre essa participação dele? Sim, até porque eu admiro muito essa parte, cara. Eu adoro gente que tá na academia e não fica trancado aí na academia, né? O Graeber, ele diz que ele era anarquista desde os 16 anos, ele era filho de militantes de esquerda não intelectuais, né? Gente operária mesmo, mas que tinha um desenvolvimento intelectual, né? Isso é muito legal. Adoro essa história, né, familiar dele. Mas ele ficou muito conhecido, esse anarquismo dele ficou muito, né, público, quando ele estava lá na coisa dos movimentos lá do Occupy Wall Street, né? E, aliás, minto, ele foi conhecido antes disso, porque em 2005, cara, ele é afastado de Yale. Ele era lá um jovenzinho orientando do Salins, que é um puta antropólogo marxista famoso, e conhecido, fazendo uma puta pesquisa, e o cara, a universidade avisa que não vai contratá-lo de verdade. Tem um pouco, inclusive, na desculpa de Yale e a Universidade Yale nisso, que é verdadeira, porque eles não contratam mesmo todo mundo, né? Filhos da mãe lá, o tipo de registro de trabalho que eles têm nos States, viu? É uma merda. Tem muita gente até que fala que professor ganha bem lá, uma meia dúzia ganha bem, porque o resto é nos 1001 degraus da carreira lá, que são super, hiper explorados. Mas então, ele já tinha um nome, uma pesquisa e tal, o pessoal achou que ele ia ser contratado, e ele não foi. Mais de 4.000 pessoas assinaram abaixo-assinado para que ele ficasse na universidade. Tem gente, ele próprio, né, achou que o afastamento dele tinha a ver com o apoio que ele dava lá para o grupo de estudantes para se organizar enquanto um grêmio sindical mesmo dentro da universidade, né? Então ele era um cara militantésimo. Para vocês terem uma ideia, aí, quando ele ficou mais famosão mesmo, que foi lá no Occupy Wall Street, ele é pai daquele papo do nós somos o 99%. Né? Porra, que, né, é um puta bordão corretíssimo, mas que a gente não tinha criado ainda, né? A gente tá careca de saber que é isso mesmo, mas foi ele lá pelas tantas que falou, pois é, isso aqui é o movimento dos 99%. Agora, uma coisa que eu acho interessante também do Graeber anarquista é que ele era um socialista,
mas tem esse papo de que, o que eu não curto é o socialismo imposto pela força, né? Uma coisa meio contraproducente, meio ilógica. Socialismo legal mesmo é aquele construído de baixo, né? Pelos trabalhadores organizados, cooperativas, né? Comitês de bairro, e tudo era para ser uma coisa de baixo, né? Essa era muito a pegada dele, anarquista, que eu acho muito interessante. Mas, acima de tudo, eu acho que, resumindo essa coisa do anarquismo dele, que eu acho interessante, é isso de que a gente tem que estar pronto para bolar alguma coisa que não seja só consertar o capitalismo agora, sabe? Então ele também tem essa pegada. Ainda que ele respeite não só os economistas que são críticos e que acham que o capitalismo vai degringolar, mas até alguns economistas, tipo um Keynes, né, que não, estava ali para reformar mesmo o treco. O Graeber lia esses caras, sabia desses caras. Né? Ele cita muito algumas coisinhas do Keynes. Aquela coisa que o Keynes dizia na crise dos anos 30, né? Que tinha mais era que o Estado contratar as pessoas para poder abrir buraco e depois fechar buraco de novo. Né? Ou uma outra do Keynes dizia que a gente já devia estar trabalhando 15 horas semanais. Né? Eu acho isso muito interessante, porque isso mostra que o cara é um militante de verdade, um militante prático. Ele não é aquele revolucionário que fala bonito do pós-capitalismo, sem dar a mínima para o sofrimento dos trabalhadores aqui agora, sabe? Então, se a gente for conquistando agora, dentro dos marcos do capitalismo, uma série de benesses, isso inclusive favorece a revolução, saca? Não é aquele militante do quanto pior, melhor, que eu acho isso muito chato. Né? Gurizada que tá nos ouvindo aqui, sabe? Quem quer ser revolucionário só para fazer bonito, sabe? Para si mesmo no espelho, para as gurias, para os guris, sei lá para quem, na rua, sabe? Eu acho que é sacanagem. A gente tem uma obrigação, uma responsabilidade muito maior que isso. E isso significa que a gente tem que ser pragmático, sim. Né? Não é oportunista no mau sentido, mas no bom sentido. Então, para mim, o Graeber tinha o melhor anarquismo de todos, sabe? Essa teoria do quanto pior, melhor, a gente tá vendo que não tá funcionando. Não, né, cara? Ô Edu, em off você fez uma pergunta aqui que você tava querendo fazer aqui pra Gláucia, sobre a questão das duas formas, né, do dinheiro e tal. Fala aí qual que era a pergunta para ela. Isso, pegando o gancho, né, do primeiro bloco, que no livro da dívida, o Graeber comenta, né, que o dinheiro é uma criação social, mas ele não foi da mesma forma, né, ao longo do tempo. Ele faz duas divisões, assim, maiores, né? Uma que vai ser dos impérios mais centralizados e outra que ele vai chamar das comunidades humanas. Aí, Gláucia, você pode falar um pouquinho dessas duas diferenças? Eduardo, não é bem essa a divisão, não. A divisão é das economias humanas e das economias mercantis. Dentro das economias mercantis, tem esse período que você falou, sacou? Dos impérios axiais. Sim, sim. Então, na verdade, o que ele vai dizer, né? Cara, é fascinante essa análise dele. Ele vai mostrar que o dinheiro, olha que interessante, as pessoas confundem dinheiro e moeda, né? Moeda é o que eu chamo de o corpo do dinheiro, né? Um deles, né? Dinheiro, cara, já foi nas sociedades mais diversas representado pelas mais diversas coisas. Dinheiro já se confundiu com sal, com mulher, com boi, com conchinha, com pedra, né? E lá pelas tantas com metal. E aí o metal você podia cunhar. O que é cunhar, né? É você desenhar ali, né? Imprimir ali. Por exemplo, os gregos colocavam um busto de uma deusa, né? Depois você coloca, sei lá, o do rei, né? E do outro lado da moedinha, tu coloca um número. Ora só, vejam que interessante, né? O que é isso? Mas antes de chegar, então, no dinheiro cunhado, vamos fazer que nem o Graeber. Vamos ver o que o dinheiro é antes dele ser moeda, né? Então é isso aí, né? Antes que o corpo dele viesse a ser o corpo dos metais, o ouro e a prata cunhadas, né? Isso aconteceu nos impérios axiais, que nem a gente estava falando. Os impérios axiais são 3 muito importantes, né? É o que nasceu ali na Lídia e que depois virou Grécia, que depois virou Roma, né? Esses impérios, um foi herdando o império do outro, né? E do outro lado, a Índia e a China. São 3 grandes impérios que nasceram mais ou menos na mesma época, tipo o século 6 a.C., né? E duraram muito. O chinês, o que mais durou, né? Mas então, olha só, esse período dos impérios axiais
é um dos períodos. Depois a gente tem os Estados Nacionais modernos. Por isso que eu estou te falando, Eduardo, que não é um só, né? O período das economias comerciais nasceu lá e a gente está nelas até hoje, né? Nas economias comerciais, nós, humanos, nos relacionamos, nós nos comprometemos uns com os outros a produzir a nossa vida material, a trabalharmos juntos, mediante a troca de dinheiro. E isso é muito louco, porque nós vamos nos despersonalizando, nós vamos nos coisificando, mais ainda na atualidade, com os estados nacionais modernos, e não os estados imperiais lá do pré-Cristo, ok? E antes disso, você tinha dinheiro também sem ser moeda. O que é esse dinheiro sem ser moeda? Cara, isso é muito louco, porque esse é o dinheiro que, inclusive, vai rolar daqui para frente, que é o dinheiro virtual, total virtual, né? O que é o dinheiro virtual? Ele é o mero registro de uma operação. Então, o que os homens inventaram lá atrás, lá na Mesopotâmia, os sumérios, os egípcios, sociedades mais antigas ainda, né? Coisa dos 2300 a.C., né? O que eles inventaram lá atrás? Para vocês terem uma ideia, na Pedra da Roseta, vocês sabem o que tem? Uma conta, gente. Um perdão de dívidas, uma anistia de dívidas. Olha que coisa louca. Então o que o Graeber vai dizer que acontecia nessas sociedades ditas de economias humanas? Os grupos sociais, né? As tribos, as famílias, os clãs, né? Trocavam entre si, presenteavam entre si, davam um produto que tem uma certa temporalidade em relação a outro que tem outra. Por exemplo, alguns produtos de comer, né? Você pode guardar, outros você não pode, né? E aí? Então, quem produz aquilo que dá para guardar tem que receber aquilo outro que não dá para guardar, trigo e banana, né? Vamos ver assim, trigo e banana. Quem produz trigo tem um certo timing, né? E tem que registrar lá que ele te deu trigo ano passado, para que você dê banana para ele todo mês, sacou? Né? Porque em algum lugar a gente vai ter que registrar isso. Pode ser lá no gabinete do faraó, pode ser lá no líder religioso da comunidade tribal, né? Mas em algum lugar a gente tem que registrar este tipo de compromisso. Então o dinheiro, ele nasce muito mais da necessidade de representar essa conta, né? Que é uma conta, inclusive, muito complexa, né? No fundo é uma dívida, né? Olha, eu tô dando banana aqui para você, tá? E você tá em dívida comigo. Você vai ter que me dar trigo na tua próxima colheita em função da bananada que eu fui te dando esse tempo todo, né? Então esse tipo de compromisso, de dívida e de crédito, né? O outro lado da dívida é o crédito. O Graeber vai dizer, cara, que ele tem a ver, inclusive, com pecado, com culpa. Porque tem toda uma tese que, por sinal, é de antropólogos anteriores a ele. Aliás, meu Deus, parece que ele leu todos os antropólogos do mundo. Esse livro dele, da História da Dívida, tem mais de 100 e tantas páginas de nota de rodapé. É muito completo. Então já tinha esses caras que tinham a teoria lá da dívida primordial, né? Como se os deuses nos tivessem dado a vida e então a gente está em débito com eles. Enfim, o Graeber pega algumas coisas, critica outras e tal. Mas, no fundo, ele faz uma puta pesquisa para ver o que era a dívida nessas sociedades. A dívida de sangue, a dívida aquela que você não pode pagar com dinheiro. Por isso que ele diz que o dinheiro nessas sociedades, ele servia para dizer o que o dinheiro não podia fazer. Olha que doido, né? Aquilo que o dinheiro não paga. Parece propaganda de cartão de crédito hoje em dia, vocês já viram? Propaganda de cartão de crédito hoje em dia fala assim, tudo isso o dinheiro compra, mas tem coisas que o dinheiro não compra. Né? Eles têm o cinismo de fazer uma propaganda meio contra o dinheiro, entendeu? Né? Mas, no fundo, a propaganda está dizendo só quando você tem muito dinheiro é que você pode ter essas coisas que o dinheiro não compra. Né? Lazer, poder passear com o seu filho, viajar para aqueles lugares lindos que eles mostram na propaganda e tal. Então, mas nas sociedades antigas também tinha muita coisa que o dinheiro não comprava, só que não era para uma super elite, né? Era meio que para todo mundo. Todo mundo sabia o que era do dinheiro e o que não era do dinheiro. E por isso mesmo que o dinheiro nem era necessário que ele tivesse circulação. Circulação ele só pode ter quando ele vira moeda, né? Muito bem, mas a moeda pode existir sem ser ouro e prata. Então, se você tem uma conchinha numa sociedade qualquer lá, ela pode servir para fazer uma porção de operações mais cotidianas, percebe? Ah, mas ninguém vai usar aquilo ali
para poder fazer um enxoval, ou para poder fazer... Todo mundo sabe o que é enxoval? Outro dia eu descobri que meus alunos não sabiam. Você sabe? Eu sei. Não sei se o Edu... Não, eu não sei. O enxoval virtual. Só. Antigamente, uma mãe, né? Ela ia guardando para sua filha quando ela casasse, ou um pai guardava para o seu filho quando ele fosse sair de casa, né? Uma opção de bens. Então, os bens que você colocava ali naquele baúzinho, em geral, você também tinha ganhado da sua mãe, entendeu? Então, era aquela coisa que passa de geração para geração. Não é aquele treco que tu vai no mercado e compra, percebe? Então, assim, as sociedades antigas tinham muito isso, né? Então, mesmo quando tinha alguma coisa que funcionava como meio de pagamento, ou meio de troca, como chamam os economistas, né? E não apenas aquela função que eu expliquei antes, virtual, que os economistas chamam de unidade de conta, né? Então, mesmo nas sociedades que os registros já se faziam em coisas que podiam circular, vocês estão entendendo ou eu estou falando difícil? Não, eu tô pegando. Tá tranquilo. Imagina assim, imagina que nós trocamos aí aquela coisa do trigo e a banana, né? Imagina que a gente escreveu isso lá num pedacinho de madeira, né? Esse pedacinho de madeira é escrito, fulano deve tanto para ciclano, né? Digamos que a gente saia com ele por aí e que a gente possa passear numa outra comunidade, a nossa comunidade bota lá tudo nos seus camelos, lá vai para uma outra comunidade, né? E consegue trocar aquilo. Aí a gente está usando aquele mero registro, aquela mera unidade de conta como meio de pagamento. Quer ver? Vou explicar de um jeito que a gurizada vai entender, porque aposto que todo mundo aí da rádio já ouviu falar em Bitcoin, né? Então, isso sempre aparece. Tá na febre. As criptomoedas hoje em dia, né, elas resgatam essa memória do dinheiro como mero registro, né? É como se o dinheiro fosse só o registro das operações, né? A tecnologia blockchain, né, cadeia de blocos, é isso. A informação vai circulando, né? E todo mundo sabe de onde o dinheiro saiu, depois ele foi para onde, depois ele trocou de novo com fulano e beltrano, depois ele caminhou de novo. Então o dinheiro ele pode ser só isto, ok? O Bitcoin ele tem muito mais facilidade para ser isso do que ser meio de pagamento. Ainda é difícil você ir ali na esquina e comprar um picolé com Bitcoin, né? Mas fazer transações na rede ele já faz um tempão. Por outro lado, ele já é uma coisa que o dinheiro só é nas sociedades modernas também, que é reserva de valor. Ou seja, tem muita gente que compra só para especular. Então, vou resumir de novo aqui para a moçada. Dinheiro, tá? Ao longo da história, ele vai desenvolvendo 3 funções. O dinheiro é as suas funções. A moeda é o que executa essas funções. Então, o dinheiro é unidade de conta, primeiro que qualquer coisa. É assim que ele nasceu. Essa é a teoria do Graeber e de uma porção de outras pessoas. Ok? Depois o dinheiro vira também meio de pagamento. Por quê? Porque eu consigo transformar a coisa onde é registrada a operação, né, num instrumento que facilita a troca. Terceira coisa é que se eu guardo esses trequinhos, né, esses signos dessa operação, onde está registrada essa operação, eu posso usá-los ali na frente. Então, significa que eu reservei aquele valor. Aquela riqueza está guardada ali. Se eu tivesse guardado banana, por exemplo, eu estava ferrada, porque a banana ia apodrecer toda. Mas se eu guardei aqueles pedacinhos de madeira dizendo, vale tantos quilos de trigo, oba, tô feita. Ok? Então, o dinheiro, ao longo do tempo, ele vai desenvolvendo essas 3 funções. As moedas vão cumprir essas funções, mal ou bem. Por exemplo, o Brasil teve uma época aí que a gente não queria saber da moeda nacional, nem para fazer reserva, né? Nem para fazer as nossas contas. A gente ia fazer conta aí, opa, a gente vai viajar no que vem. Quanto que a gente precisa poupar esse ano para a gente ter grana para viajar no que vem? Mas não vamos fazer conta em moeda nacional, não, senão a gente está frito. Vamos fazer em dólar de uma vez, né? E a outra coisa é, quer saber? Vamos guardar dinheiro? Vamos, mas vamos guardar em dólar também, porque a moeda brasileira é fraca, entende? Ou seja, então a moeda é fraca para fazer aquilo. Mas essa moeda pode ser ouro, pode ser prata, pode ser conchinha, pode ser pedacinho de madeira, pode ser o que for. O que acontece, então, tá, Eduardo, voltando aí nessa história das 2 etapas, né? Nas economias humanas pré-impérios axiais, você teve um puta endividamento. Vários, em várias comunidades. Por isso mesmo que está lá na Pedra da Roseta, escrito lá que teve uma grande
anistia, um grande perdão de dívidas. E os caras têm registro disso pra caramba, gente. Na Bíblia, no Egito, na Índia, onde for, vocês vão encontrar registro disso. Por quê? Porque se você vai endividando as pessoas, né? Elas vão perdendo, inclusive, pessoas para o outro que está se locupletando, ficando rico, né? Vai lá, vai uma filha, vai um genro, vai uma criancinha, daí a pouco vai as terras, né? Fim da picada, inclusive, quando ia as terras. Você vai empobrecendo de tal maneira aquela comunidade que você corre o risco de rebelião, ok? Certo? Rapidinho, aquele cara que estava ali plantando trigo, isso e aquilo outro, e banana e bababá, vai ficando sem condições, inclusive, de trabalhar. Vira e mexe, esse cara vai fugir, vai virar aqueles que mexem mais com pecuária, que são mais distantes dos centros urbanos, que são mais grosseiros, mais nervosos, né? Mais violentos. Se bobear, fica mais violento ainda, você vai se juntar a um grupo de bandoleiro que invade as cidades. Ou seja, esta é a lição. Excesso de desigualdade é caos. É fim, inclusive, da gestão ali, daquele reino, daquele grupo. Dá em merda. É a velha história. Quanto pior, pior. Ok? Quanto mais endividamento, se você não fizesse um perdão generalizado de dívidas, se não aparecesse um rei e falasse assim, crianças voltem para casa, tinha comunidades que tinha tantas gerações. A dívida de pessoas não pode passar de tantas gerações. Tem que ser quitada. Se você não apaziguasse os ânimos de vez em quando, dava merda, ok? Muito bem. Pra vocês terem uma ideia, o próprio aparecimento da moeda cunhada foi um jeito de resolver o excesso de dívida do período anterior. Olha que louco. Nesses 3 lugares ao mesmo tempo, Índia, Grécia e China, o excesso de dívida estava ameaçando a ordem da sociedade, né? Então, lá pelas tantas, nesses diferentes lugares de diferentes maneiras, mas aconteceu a mesma coisa. Um rei se estabeleceu na base da força, com exército. Esse exército, ele precisava pagar, não era mais um nobre, né? Nos gregos antigos, você ia para a guerra se você tivesse lá o seu escudo maravilhoso, sua roupa maravilhosa, né? A sua mulher e os seus patrícios continuavam lá no seu principado, que nem lá no Ulisses, né? Produzindo bens, né? Inclusive ajudando a sustentar ali a cidade e tal, né? Já tinha escravismo, mas o escravismo é outro que vai dar um salto nesse período. Então, olha só, o que os caras vão fazer? Eles vão organizar um poder central. Esse poder central vai segurar a ganância de quem estava ganhando muito com o endividamento dos pobres, ok? Esse poder central vai se tornar mais poderoso ainda quando ele faz a sua moeda ser mais importante que as outras todas que circulavam por ali. E essa moeda deles, para ser aceita por todo mundo, olha a ideia genial que os caras têm. Eles fazem essa moeda ser a moeda aceita no pagamento de impostos. Ou seja, todo mundo que tem que pagar imposto para o senhor ser o rei, né? Sejam os locais, sejam aqueles invadidos, vão ter que usar aquela moeda. Então, o que vai acontecer? Todo mundo vai aceitar aquela moeda. Sacaram? O exército vai andando com aquela moeda vai sendo usada para comprar coisa aqui e acolá, todo mundo vai aceitando, porque o reino invasor vai te cobrar aquele imposto mesmo, entenderam? E isso vai fazendo a moeda do rei mais estável, mais aceita. Olha que interessante. Uma das coisas que os exércitos vão fazer, desses 3 grandes reinos, escravos. E aí, ainda por cima, você faz os escravos minerarem ouro, principalmente prata. A prata era mais comum que o ouro, né? E aí você faz o dinheiro de novo. Sacaram? Sacamos. Eu saquei e realmente é uma coisa que a gente nunca pensa, a gente não faz esse resgate histórico normalmente. E olha as lições do livro do Graeber aí pra gente pensar, né? Agora vamos então ir pro intervalo e ouvir mais uma música, e aí a gente volta para continuar essa conversa interessantíssima sobre dívida, moeda, economia, antropologia e o David Graeber.
saco do meu direito à preguiça. Do meu direito à preguiça. Meu direito à preguiça. Meu direito à preguiça. Meu direito à preguiça. Do meu direito à preguiça. Você está ouvindo La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência Sonora. Antena Zero. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Tunes aqui na Rádio Antena Zero, toda quinta às 6 da tarde, com Mari Schultz e Rodrigo Sonesso. Convidados, entrevistas, posicionamento, opinião e muito som, porque aqui o Sky é tratado como ele merece, com atitude, postura e muita ideologia. Mad Pizza, toda quinta-feira. Você de novo tá fazendo isso daí, cara. Tô anunciando o meu programa aqui na Antena Zero, cara. Quem falou que é seu, meu? Meu programa. Tá me atrapalhando, você tá me atrapalhando. Sai daqui, velho. Ô, para aí. Chega! Mad Pizza, toda quinta-feira, às 5 da tarde, aqui na Antena Zero. Pô, ela esqueceu de falar meu nome, meu. Não é pra falar, ela vai falar só o meu nome. Não, o programa é meu, cara, tem que falar o meu nome. Rapaz, sai fora daqui. Apresentado por Mad Christian. Por Henrique Pizza. Mad Christian e Henrique Pizza. Meu nome veio primeiro, cara. Não é você que tá aqui, velho. Não é nem você, cara, o programa é meu. Seu caramba, sai daqui. Vai. Comentários esdrúxulos. Piadas de mau gosto. Impropérios contra tudo e contra todos. Tudo isso regado ao mais clássico punk rock e ao mais fino hardcore. Programa de Mortal, toda quinta-feira, às 9 da noite, aqui na Antena Zero. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Rádio Raio. Estímulos e urgências sonoras. Músicas, conversas, recortes de texto, filmes e vida. Sobre temas que impulsionam e inspiram a agir no agora. Todo domingo, às 9 da noite, com Rashi Pash e Vanessa Nicolave, aqui na Antena Zero. Todas as tendências musicais dos anos 80 em um só programa. Sábados, às 10 da noite, aqui na Antena Zero. Apresentação, Silvia Zahara. Antena Zero, expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena Zero. Você está ouvindo La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência Sonora. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje eu tô aqui em parceria com o Edu, da Biblioteca Terra Livre e do Antinomia, entrevistando a Gláucia Campreguer aqui, falando sobre a parte que o David Graeber fala sobre dívida, economia, antropologia e tudo mais. Ô Edu, manda aí a pergunta que você ia fazer. Gláucia, você comentou no último bloco sobre a questão da dívida em sociedades antigas, né?
O Graeber também comentava a questão da dívida agora, né? Na sociedade, que é um problema cada vez mais intenso, né? Que relação que dá para a gente pensar, então, em toda essa reflexão histórica com hoje em dia? Pois é, o principal é aquilo que eu estava dizendo, né? Se você tem um excesso de endividamento dos pobres, a sociedade ameaça ruir. Essa é a moral, né? Não pode, não rola, entendeu? E você vai ruir da pior maneira, porque a sociedade mudando o tempo inteiro, ela tá, né? Agora, ela podia mudar por bem, não por mal, né? Ela podia mudar de boas, né? Em negociações mais, digamos, civilizadas, né? E agora, quando você cria um endividamento muito grande, muita gente vai perder seus filhos, caralho. Como é que pode uma coisa dessa, né? Você tem uma ideia, tem um período lá que os chineses, século IX depois de Cristo já, teve um grande imperador lá que proibiu o comércio de crianças, né? Por quê? Porque é por causa disso, cara. Você tem muito endividamento, o que as pessoas fazem? É a historinha de João e Maria, né? É muito triste, mas acontece. Mas então, hoje em dia, para vocês terem uma ideia, o que aconteceu nos tempos modernos? Gente, as dívidas hoje são negociadas, cara. Como é que pode uma coisa dessa, né? Então, eu faço uma dívida para comprar uma casa, né? Tipo lá nos anos 2008 lá, né? Pré-2008, né? A minha dívida, ela é um ativo do banco, né? Certo? Por quê? Porque para mim ela é um passivo, é um problema, é uma obrigação, eu tenho que pagar, né? Para o banco ela é um recebível, né? O que acontece hoje em dia? As instituições financeiras, elas negociam os seus recebíveis. Vocês viram hoje, vamos pegar um negócio de Brasil aí que está bem na jogada. Vocês viram o papo de que o BTG Pactual, aonde, por sinal, o senhor Guedes trabalhava, comprou baratinho uma carteira de dívida do Banco do Brasil? Vocês viram isso? Sim, sim. Pois é bem isso, né? Ou seja, dívida é riqueza, ora bolas. Só que não é riqueza agora, na minha mão, líquida. A gente chama líquida quando é dinheiro, bufunfa, din-din, né? Mas quando é um título, um papel, né? Ele também é uma quase moeda, né? Ele é uma moeda para daqui a pouco, percebe? Agora, se eu consigo comprar ou vender ela agora, eu transformo ela em moeda agora, né? Então foi isso que os caras fizeram. O Banco do Brasil ganhou moeda agora, dinheiro vivo, né? Reais, e o BTG Pactual comprou esses direitos de cobrança. Olha que interessante, o que isso tem a ver com o Graeber, né? O Graeber disse que a coisa nos Estados Unidos estava tão feia que era legal se os próprios trabalhadores, estudantes, né, uma porrada de gente endividada, comprassem as suas próprias dívidas. Por quê? Porque lá eles compram a dívida mais barata, uma instituição compra de outra instituição, que nem aqui agora, e depois eles vão atrás de ti e te tiram as calças, sacou? Então, olha que coisa louca. É esse o superendividamento que coloca uma sociedade de joelho, né? Você pega lá um empréstimo na época que você está estudando, que nem é comum nos States, né? E depois você tem que pagar o resto da tua vida, cara. É uma loucura, né? E é o que aconteceu na crise de 2008 com as casas. Uma opção de gente ficou sem casa, ficou na Rua da Amargura. Tinha gente morando ao longo das estradas na Califórnia, que é um estado rico, né? Então, isso é uma coisa que o Graeber é super atento. Olha, nas sociedades passadas, né? Durante milênios, os caras se mantiveram plantando, trocando, ao contrário do que muito economista pensa, que no passado era só atraso, né? Não, o pessoal trocava, o pessoal comprava, o pessoal fazia arte, né? O pessoal fazia música, o pessoal fazia uma porrada de coisa, né? E evitavam o caos quando eles conseguiam fazer perdão de dívida. Quando eles não conseguiam, a sociedade caía. Como caiu as sociedades pré-impérios axiais. E depois também vai cair os grandes impérios. O chinês durou mais tempo, inclusive porque ele conseguiu mediar esse negócio, né? Muito bem, o que aconteceu? Você tem Idade Média, devagar quase parando, aí depois tu vem os estados nacionais modernos, vem o capitalismo, que além de produzir muita riqueza, porque o assalariamento é muito mais eficiente, mais dinâmico do que o escravismo, né? Não foi por uma questão de justiça moral esse negócio, né? É que o assalariamento realmente é mais negócio. E aí o próprio capitalismo vai inventar um negócio maior ainda, que é o negócio financeiro. E o negócio financeiro tem a ver com isso que a gente estava falando. Você transforma os próprios títulos de dívida em mercadoria no mercado financeiro. Você transforma apostas em mercadoria no mercado financeiro. Então, todo esse capitalismo de como é que eles chamam? De cassino, né? Isso é absurdamente potente
ao mesmo tempo para poder dar uma sobrevida para o capitalismo, mas também para aumentar o risco de falência generalizada desse modo de produção. Ele só não degringolou até agora, por quê? Porque aí o governo vem e salva a pele ali do pessoal, né? Só que ele salva a pele daquele jeito, ele mais perdoa as dívidas dos grandões, né, do que a dos pequenos. Então o negócio tá ficando feio. É exatamente porque o negócio tá ficando feio que estão nascendo esses populismos de direita mundo afora, não é só no Brasil, né? O populismo de direita tem tudo a ver com isso. Por exemplo, os caras lá do Trump eram contra o establishment. O que é o establishment? É os bancos nos Estados Unidos, que estão coladinhos com o Partido Democrata. Então, o Graeber também era um crítico disso, né? Dessa falência da democracia burguesa moderna, né? Mas vocês perceberam como é que vem tudo junto? A falência da democracia na política, né? A superconcentração de renda na economia, a super desigualdade que inclusive faz com que o endividamento de alguns vire perda de bens reais. Na Grécia, para vocês terem uma ideia, gente, na crise aí de 2008, os caras perderam terras, praias, hotéis, prédios, uma porrada de coisa para poder pagar um endividamento que não é culpa deles, né? Aí tem toda uma história moral também que o Graeber super explica. Como é que em torno da dívida você coloca todo um blá blá blá, né? Ligado àquele papo lá de pecado, né? Aquele passado. Você usa isso para fazer um blá 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 moral. No Brasil, então, com a mídia desinformando as pessoas todo dia, você passa a ideia de que a dívida pública, né, é do mal, que a dívida pública é igual à dívida familiar. Não, gente, a dívida familiar é uma merda, né? Se eu não consigo pagar, eles me tiram as calças e só não tiram os filhos agora porque pelo menos esse passo civilizatório a gente deu, né? Mas eles me tiram as condições de vida que pode muitas vezes significar a morte de um filho meu, porra, né? Então o Graeber tá careca de denunciar isso é muito importante. E em países como o nosso, mas não só aqui, você tem todo um blá 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 que diz que o governo não pode gastar. Sendo que eu acabei de explicar para vocês aí no bloco anterior, a moçada que ouviu, quem não ouviu, não entendeu direito, vai atrás da minha aula lá no YouTube, que está explicado mais devagarzinho, né? Mas tem todo um blá 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 que diz que o Estado precisa arrecadar imposto para gastar, quando na verdade é o oposto. O Estado gasta e aí ele cria dinheiro. Hoje em dia ele faz isso sem precisar nem emitir papel, nem moedinha, nem porra nenhuma. Ele coloca lá os zerinhos eletrônicos nas contas lá dos bancos, né, das empresas. Imagina, o Estado comprou de ti um asfalto aí para botar numa estrada, né? Você é a empresa lá, Andrade Gutierrez, né? O Estado vai lá, tira do seu caixa único, que é uma mistura de Tesouro Nacional e Banco Central, e isso vai parar na tua conta. Então, se isso é uma dívida pública, o Estado está gastando mais do que ele ganha. Não interessa, porque ele produz a moeda dele. Percebem? Ele produz tanto a moeda essa que ele deposita aí nas contas, quanto também, se ele está lá desequilibrado lá no seu ativo, no seu passivo, ele vende títulos, que dá na mesma. Quando ele vende títulos, ele vai recolher as reservas bancárias. Então dá na mesma. Nós não. Nós, as empresas e até os estados e municípios, não produzimos a nossa própria moeda. Ou vocês têm aí uma produção de moeda dentro de casa? Que eu saiba, não. Né? Mas... Poderíamos ter, né? Poderíamos ter. Pois é, poderíamos, deveríamos. Numa sociedade mais democrática, né? Eu acho, inclusive, que não vai ser o fim do Estado e o fim do dinheiro. Só que eu acho que o dinheiro pode ser o treco mais democrático da paróquia e o Estado também o treco mais democrático da paróquia, né? Por quê? Porque ele tem que ser um resultado dos nossos acordos. Nossos, da sociedade como um todo. E não de uma meia dúzia, por exemplo, que ganha com juro muito elevado de rolagem da dívida. A dívida brasileira, por exemplo, isso ela tem de ruim. O juro alto que ela pagava, né? Que agora o juro despencou, né? Despencou por quê, gente? Porque a gente está em recessão, ora bolas, né? Ninguém quer dinheiro. Esse é o problema, né? Se quer, é porque precisa muito. É quem está muito precisado, né? Mas os grandão, que infelizmente a gente depende deles, né? Eles não estão querendo crédito para poder investir. Eles não querem investir. Eles não acham que vão vender. A economia está parada. Por isso mesmo que o Estado tem que sair gastando. Mas o Estado não tem dinheiro para gastar. Tem. Se tem uma coisa que, inclusive, está explícito agora nessa pandemia, é isso.
Aquele blá blá blá, não tem dinheiro, dinheiro acabou. O dinheiro é parido da noite pro dia, toda hora, se necessário for. Nem que eu produza esse dinheiro de futuro, que é um título de dívida, e aí eu resgato aquele dinheiro que está parado ali nas reservas dos bancos comerciais. Percebe? É sempre esse acordo. Aliás, gente, o Graeber é um cara muito reconhecido pelo pessoal da teoria monetária moderna, MMT em inglês, né? Que é outro assunto foda. Também tem aula minha no YouTube sobre isso, porque isso, gente, é o que faz com que esse blá 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 no Brasil, de que o gasto do Estado é pecado, não pode gastar, se gasta muito aqui com servidores, né? Agora o papo é esse, né? Qual é, gente? Pode até gastar muito aí com juiz federal e exército, mas a grande maioria dos funcionários públicos, servidores da saúde e da educação, não. E o Estado deve, isso é um salário indireto que a população ganha. Se a gente não gasta com saúde e educação, isso é um jeito da gente ter renda, que se eu não tenho, eu tenho que pagar, né? Eu tenho que pagar no mercado privado. Então, vejam, o Graeber é um cara que vai ser reconhecido por essa teoria monetária moderna, por dar esse pano de fundo para o dinheiro, para que as pessoas entendam hoje que o dinheiro é mais virtual, ele é a primeira unidade de conta para depois ser meio de pagamento e reserva de valor, para ver que o Estado não depende de se financiar por impostos. Ao contrário, a emissão de moeda do Estado é que faz com que a gente tenha dinheiro para poder pagar impostos. Certo. Bom, vamos então ouvir mais uma música enquanto isso, para a gente voltar pro nosso último bloco nesse programa aí sobre o David Graeber e as relações da economia com a antropologia que ele bem fez aí durante a sua obra. Somos oprimidos, somos explorados, mas se virar as costas, chefia, tome cuidado. Somos oprimidos, somos explorados, mas se virar as costas, chefia, tome cuidado. Me sinto humilhado ao bater o cartão. Me sinto obrigado a viver de ilusão, anestesiado para não se revoltar, entretenimento para não se rebelar. Somos oprimidos, somos explorados, mas se virar as costas, chefia, tome cuidado. Somos oprimidos, somos explorados, mas se virar as costas, chefia, tome cuidado. Ao bater o cartão, me sinto obrigado a viver de ilusão, anestesiado para não se revoltar, entretenimento para não se rebelar. Somos oprimidos, somos explorados, mas se virar as costas, chefia, tome cuidado. Somos oprimidos, somos explorados, mas se virar as costas, chefia, tome cuidado. Cuidado! Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje eu tô aqui com a Gláucia falando sobre o David Graeber e economia, dívida e tudo mais.
Infelizmente chegamos aqui ao último bloco, mas antes de finalizar, Glaucia, eu queria te perguntar, você falou aí nas suas falas anteriores sobre a questão dos trabalhos de merda, né, que o Graeber fala, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também já aproveitar para você falar e deixa o espaço para fazer divulgação do seu trabalho, do seu canal e tudo mais necessário. Falou, pois é, então, acho que a gente comentou rapidinho, né, que ele tem os anos recentes, acho que foi em 2018 que ele publicou o Bullshit Jobs. Cara, ele fez pesquisa com gente na internet, todo mundo mandando resposta para ele, ele tirou lá que, tipo, mais de 50% das pessoas não gostam do que fazem, mas não é só isso, não acham que fazem alguma coisa positiva, que crie qualquer coisa. Eles desconfiam seriamente que o que eles fazem não tem utilidade nenhuma. Olha que coisa mais triste, cara. Eu sempre tive essa desconfiança. Comecei a falar isso para vocês lá no primeiro bloco, quando eu falei que eu estudava trabalho, lembra? Eu sempre falo, porra, pior é que no capitalismo parece que a gente trabalha pra caramba e é um trabalho falso. A gente não enxerga onde o produto do nosso trabalho vai, a gente não tem um feedback da sociedade sobre isso. E é muito estranho. Tem um filme que eu acho muito interessante, que é O Homem do Tempo, com Nicolas Cage, que ele começa o filme perguntando o que ele faz, o que ele vende. E ele é o homem do tempo, ele explica o clima, né? E aí no filme inteiro ele fica tentando saber quem é que entende de clima, porque não é ele. Ele faz outra coisa, ele só vende aquela cara de credibilidade, entendeu? Então, o capitalismo ele foi se desenvolvendo, dividindo muito as tarefas, especializando o trabalho, e agora ele foi dividindo tanto, e foi aumentando a produtividade, e foi mecanizando uma porrada de tarefa, coisa que o Graeber acha que a gente tem mais é que ser favorável mesmo, tem mais é que a automação vir com tudo, e nos substituir em todos aqueles trabalhos muito chatos, repetitivos, vazios, burocráticos, né? Então ele tem uma pegada muito interessante por aí. Esse livro, Bullshit Jobs, né, os trabalhos de merda mesmo, né, ele fez maior sucesso, foi super já traduzido e tal, e ele é um alerta para a sociedade em relação a isso. É legal porque, inclusive, interessante, né, eu estava falando lá da teoria monetária moderna, a teoria monetária moderna tem toda uma proposta por pleno emprego, que é uma coisa lá também da época do Keynes lá, né? E o Graeber, nesse ponto, cara, eu nunca vi nenhuma entrevista dele, nada dele falando se ele é favorável ou não. E eu já vi ele criticando, dizendo que essa é uma demanda muito, sei lá, oficial, né? Da gente querer emprego. É como se ele estivesse dizendo, qual é o problema da gente ter ócio? Qual é o problema das famílias não se organizarem pelo foco no trabalho, né? Aliás, isso tem uma pegada importante no Brasil também, o Viveiros de Castro é um também que puxa muito por aí, o valor do ócio, o valor do trabalho, do tempo livre, o valor das relações humanas de verdade, né? O Graeber também vai por aí. Então, nesse sentido, eu acho que ele seria um cara mais defensor da... Nossa, se eu pudesse, eu perguntaria isso para ele hoje. De novo, eu fico triste dele ter morrido. Porque ele me ajudaria a pensar nisso. Pô, Graeber, a gente deve ser mais... job guarantee, que nem o pessoal chama nos States, né? Garantia de emprego, ou renda mínima, né? Ou os dois, ou uma renda mínima, mas não universal, e sim para aquelas famílias mais localizadas, ou não, uma renda universal para que a gente possa, cada um, perseguir o seu talento. Ficamos sem saber, ó, tá vendo? Uma discussão que o Graeber nos deixou a pé. Mas o que eu queria passar para a gurizada, então, que está nos ouvindo aí, é que não dá para falar tudo assim rápido, né? E esse tipo de programa é super legal, porque eu acho que ele levanta a bola. Ele não é para explicar tudinho, né? A gente só vai entender tudinho quando a gente mesmo pensar, botar os neurônios aí para trabalhar, né? Ler alguma coisa, fazer mais de uma referência, ouvir mais de uma opinião. Então, eu vou muito nessa linha. Quem quiser procurar aí no Glaucia Campreguer no YouTube, tem uma porrada de aula de economia, tem, inclusive, essa aí sobre o Graeber, tem mais coisas aí na minha universidade, né, esse curso sobre MMT, mas, acima de tudo, pessoal, peguem essas deixas e pensem sozinhos, discutem uns com os outros, façam grupinhos, né, porque quem lê, quem pensa, lembra e pensa cada vez mais, né? Tudo que tu pensou não vai embora da tua cabeça, entendeu? Não entra num ouvido e sai pelo outro. Então a gente tem que pensar. Temos que fazer, inclusive, que nem o Graeber fazia, né? Porque aí você também instrumentaliza a sua militância. E aí você realmente consegue fazer diferença. Tomara que a gente consiga, né,
fortalecer os 99% e fazer o mundo não ir para uma espiral piorada. O Graeber tinha medo disso. Ele dizia, olha, o capitalismo está acabando, agora pode ser que o que venha por aí seja pior e não melhor. Esse é o nosso medo, né? Pode ser que a gente seja substituído sem ter noção de como a sociedade funcionava. E aí a gente vai ficar de fora sem noção total, sem noção de como tomar o poder, até porque a gente não o exerce em dimensão nenhuma. Então a gente tem que ir experimentando essas coisas. Como é que a gente experimenta? Criando, né? Criar grupinhos de produção, coletivos, né? Aprender a gerir essas coisas coletivamente. Como é difícil, como tem um lado até chato, né? De aguentar a reunião, aguentar a encheção de saco, um e outro, mas todo esse aprendizado, ao mesmo tempo, ele é muito gratificante e é assim que a gente vai construir de verdade, não apenas um mundo melhor, mas condições objetivas da gente ser feliz aqui e agora, cara. Agradeço muito a oportunidade de vocês, parabéns pelos programas e continuem a fazer isso, estou sempre à disposição. E força aí, porque a gente vai precisar nos próximos tempos. Vamos precisar, tá? Mas vai. Eu tenho um certo otimismo, às vezes. Às vezes não, às vezes sim, mas a maioria do tempo sim. E eu queria agradecer muito aí a presença, tanto do Edu para me auxiliar aqui a fazer as perguntas, e a Gláucia também por se dispor a conversar esse assunto interessante e complexo também ao mesmo tempo. Obrigado aí, gente. E aí tá sempre aberto aqui o Desobediência para vocês voltarem para falar sobre o assunto que vocês quiserem aqui. Valeu. Obrigado, Gláucia. Baita panorama aí, né? Uma ótima porta de entrada, né? Para conhecer o pensamento do Graeber. E valeu, Suna, né? E só lembrando, Suna, que essa semana o Antinomia também é especial sobre o Graeber também. Sai na sexta-feira, 16 horas. Isso, lembrando então, essa semana do dia, desde a morte do Graeber, que foi mais ou menos lá pro dia 3 de setembro, né? Enfim, nesse começo de setembro, nessas primeiras semanas, os podcasts anarquistas vão soltar vários episódios sobre o Graeber. Então, Desobediência Sonora tá fazendo essa edição, mais falando sobre o livro Dívida, sobre essa questão da economia. O Antinomia da Biblioteca Terra Livre também vai fazer essa semana. O Fagulha já soltou o Bloco A também, e talvez outros podcasts façam também. Para acessar, só entrar lá no Twitter, que todos esses podcasts estão aí fazendo a divulgação. Quem quiser ouvir o Desobediência Sonora, a gente vai ao ar todas as quintas-feiras, às 4 horas, na rádio antenazero.com. E quem não conseguir ouvir no dia, é só acessar a gente no Spotify, no YouTube, nos agregadores de podcast. E valeu, até a próxima aí. Bye, bye. Obrigado.